Olá, povo de Deus! Nesse dia 8 de março de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 2 Samuel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 22. Depois o pastor Mateus continuará do 23 ao 39, é um capítulo mais extensivo. Fique ligadinho aí, amém? E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab, homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dizer-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa a Tamar dizendo: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa, e amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a assadeira, e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer, e disse a Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxera a Amnon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um louco de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e deitou com ela. Depois Amnon aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse: deita a esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, com capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou
e pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te. É teu irmão, não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei todas estas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia a Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Depois o pastor Mateus vai trazer a continuação do que aconteceu com Aminon, né? E também o que aconteceu com Tamar. Uma história triste, uma história que, né, vai totalmente contra os mandamentos do Senhor, contra as leis do Senhor, que o Senhor, né, deixou o mandamento de que não era para o irmão descobrir a nudez do seu irmão, ou o pai da filha, ou filho do pai. E aqui nós vemos aqui, né, ele não somente descobrindo a nudez, mas de uma forma tão triste de se ver, né? Ele acabou cometendo ali o erro de estupro, né? Ele foi um verdadeiro estuprador, ele estuprou a própria irmã. E é uma coisa que a gente vê que infelizmente está na Bíblia, aconteceu isso na Bíblia. Mais uma vez eu falo, né? O desejo do homem, até onde o homem tem sustentado os seus desejos para cometer delitos diante do Senhor. Nós podemos ver, ele podia ter mudado isso, né? Tamar ainda deu uma ideia para ele, falou para ele: olha, peça, vai até ao rei, peça ao rei, né, para que eu seja tua. Então, assim, ela estava falando, o rei não vai negar para você. Se você pedir, o rei não vai negar para você. E assim, né, ele não quis dar ouvido a ela e acabou que cometendo esse grande delito. Nós estamos caminhando para um tempo muito difícil, muito complicado. Isso aqui, né, nós podemos ver que é um acontecimento que teve dentro da história bíblica, mas nós sabemos que hoje em dia acontece muito essa situação, né? É pai que estupra filha, é pai que estupra filho, é irmão que estupra irmão mais novo. É uma realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que nós vemos o quanto as pessoas estão sem Deus. Eu vejo isso como falta de Deus, como necessidade que as pessoas têm, né, de sustentar a carne, ou sustentar o seu ego, a sua vontade. E quando nós compreendemos que a vida não é feita somente desses delitos, desses pecados, dessas coisas que muitas vezes, né, o diabo, eu falo que o diabo, ele ajuda a pessoa a fazer, mas não ajuda a pessoa a esconder, né? Então, nessa situação, nós vamos saber do enredo desta história e vocês vão ver né, a consequência, mais uma vez, a consequência do erro daquele homem, né, do filho de Davi. Nós vamos ver o que aconteceu com ele através da palavra do Senhor. Então, muitas vezes, né, a gente vê que aqui ele teve um conselho de Jonadab, né? E ele ouviu aquele conselho. O próprio Jonadab falando: deita-te na tua cama e finge doente. E quando teu pai vier visitar, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare comida diante dos meus olhos. Ele seguiu um mau conselho. Eu pergunto para você: você tem dado ouvidos a bons conselhos ou maus conselhos?
Porque se você tem dado ouvido a pessoas erradas, porque infelizmente nós sabemos que tem pessoas que gostam de conselhos errados. É muito difícil alguém que quer fazer coisa errada ouvir alguém falar, não faça. Faz assim, não faça desse jeito, olha, isso aí vai te prejudicar, isso daí vai te complicar. Mas não, parece que as pessoas gostam de fazer coisa errada. Parece que as pessoas gostam do perigo. Só que aí o que acontece? Nós vemos que muitas pessoas, por questão de coisas erradas, de atitudes erradas, de aconselhamentos errados, acabam depois fazendo besteira, entram em depressão, tira a sua própria vida e comete tantas coisas. Porque não quis dar ouvido a um bom conselho, mas o conselho mau abraçou de uma forma tão assim, né, receptiva e acabou cometendo coisas que não agradou ao Senhor. Então o conselho que eu te dou hoje, não ouça pessoas erradas. Não ouça pessoas que não querem nada com Deus. Não ouça pessoas que querem te ver caminhar diante de um precipício. Não ouça esse tipo de pessoas. Analise a base do conselho para ver se aquele conselho vai ser bom para você. Nós vamos ver que nessa passagem, Amnon, ele teve um fim trágico. Por quê? Porque ele ouviu um conselho errado. Então, muitas vezes, as pessoas, elas estão tão presas àquilo que elas querem, que elas não são capazes de ter o entendimento. Elas não são capazes de pensar e ver que se elas tomarem aquela atitude, o mal que aquela situação pode causar. Então pense antes, reflita, busque bons conselhos, para que você seja abençoado na face da terra e não venha cair num precipício com suas escolhas e decisões erradas. Amém? Deus abençoe. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça. Hoje, 8 de março de 2023, se comemora o Dia Internacional da Mulher. Eu quero dizer para você, mulher, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher na presença de Deus, mulher virtuosa, o seu valor excede aos rubis. Então você é preciosíssima para o Senhor. Não deixe a presença do Senhor para que essa bênção esteja sobre a tua vida todos os dias. Amém? Deus abençoe.